Vamos gravar agora a questão 3 do treinamento 1, nível 3. Então, lendo a questão. No triângulo ABC, o ângulo A mede 60 graus e o ângulo B mede 50 graus. Sejam M o ponto médio do lado AB e P o ponto sobre o lado BC, tal que AC mais CP seja igual a BP. Qual a medida do ângulo MPC? É claro que a gente tem que fazer logo uma figura, porque imaginar tudo isso não é tão difícil, mas por outro lado é bom ir fazendo e ao mesmo tempo desenhando, né? Então eu vou tentar fazer um desenho aqui, ao mesmo tempo mantendo o enunciado. Vamos tirar as respostas aqui, a gente pode obter mais espaço para fazer isso. Eu tenho um triângulo ABC. Na verdade eu vou ter que fazer um desenho com mais espaço depois. Mas primeiro vamos ver o desenho da figura mesmo, como é que o problema diz, ABC. Ele diz assim: eu tenho que o ângulo A mede 60 e esse mede 50. Aqui eu tenho 60 graus e aqui eu tenho 50 graus. Suponhamos que sejam essas as medidas. Ele diz que M é o ponto médio do lado AB, que é M. E P é o ponto sobre o lado BC, tal que AC mais CP seja BP. Quer dizer, uma coisa assim, mais ou menos. Aqui não está numa proporção boa, mas P seria esse, de tal maneira que AC mais CP seja igual a BP. Ele quer saber a medida de que ângulo? Do ângulo MPC. O que ele quer saber é a medida deste ângulo aqui. Certo? Então, o que a gente tem de dado? 60, 50, ponto médio aqui. E esse dado que essa soma é igual a isso aqui, a BP. Como é que ele vai fazer isso, né? Então, problemas desse tipo, que envolvem, por exemplo, soma de segmentos igual a outro segmento, algo desse tipo, normalmente a gente faz o seguinte: a gente tenta colocar cada pedaço, AC mais CP e o BP, alinhados. Ou seja, como é que eu faço AC mais CP e BP alinhados de uma maneira que fiquem os dois segmentos sobre uma mesma reta, né? Eu faço o seguinte: eu pego esse AC e passo para o lado de cá. Eu prolongo, portanto, BC e traço AC para o lado de cá. E aí eu vou ter AC mais CP igual a BP. Claro que eu vou ter que fazer de novo o desenho, vou fazer maior para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Tá? Normalmente a gente faz isso porque a gente vai ter uma série de propriedades, a gente vai ver o que vai acontecer. Sempre esse problema desse tipo a gente faz algo assim. Então vamos usar um desenho maior, tomando cuidado de fazer. Vou fazer a base aqui embaixo. Aqui eu vou botar, ponhamos aqui, espero que aqui dê ainda. Então aqui 60, aqui é o meu ângulo de 60 graus, aqui é A, aqui é B, aqui é o meu ângulo de 50 graus, aqui é o ponto C, está aqui nesse pedacinho, e eu tenho um ponto B aqui. Eu acho que ainda a proporção não vai ficar boa, mas paciência, a gente vai ter que aceitar isso, né? AC mais CP igual a BP. Então eu disse para vocês, eu vou prolongar aqui, ó, e sobre esse lado eu vou marcar um ponto D. Vamos marcar aqui um ponto D, de tal maneira que esse pedaço aqui seja congruente a este, ou seja, AC e CD têm a mesma medida, de tal maneira que AC mais CP é a mesma coisa que DC mais CP, né? Então vamos escrever aqui, ó, AC mais CP é a mesma coisa que DC mais CP, e isso aqui, o enunciado diz que é igual a BP. Se ele diz isso, quer dizer que, olhando para todo o segmento BD, o P é o ponto médio desse segmento. É claro que não está aqui no meu desenho na proporção, tá? Eu não preparei direitinho para fazer um desenho, fiz assim, aqui, de uma maneira, nós estamos pensando, raciocinando, mas você sabe, esse aqui é o ponto P, o ponto médio, tudo bem. Bom, mas eu tenho o ponto médio M aqui, ó, ponto médio do lado AB. Agora, o que isso vai me dizer? Bom, ponto médio e ponto médio.
Você imagina logo, bom, vamos olhar para um triângulo, então, vou pensar assim, o triângulo ABD. E eu tenho dois pontos médios. Então eu tenho aqui AD, triângulo ABD, e ponto médio de um lado e ponto médio do outro. Tá? Então a gente tem aquele teorema da base média de novo. Estou forçando um pouquinho o desenho. Ele diz o seguinte, né? Ele diz que se é ponto médio e ponto médio, esse segmento é paralelo a esse. Tá? No meu desenho não está muito bem feito, com toda a precisão, mas imagina que isso aqui tem que ser paralelo a esse, tem que ser metade desse. Tá? O mais importante aqui é o fato de ser paralelo. Por quê? Porque se ele é paralelo, este ângulo todo aqui, ó, este ângulo todo aqui tem que ser igual a este aqui. Porque eles são ângulos correspondentes, que a gente diz. Tá? Mas quanto é que vale esse ângulo todo? Bom, eu posso calcular esse ângulo daqui, ó, este daqui. Será que eu sei calcular isso? Isso aqui é um triângulo isósceles. ACD é um triângulo isósceles. Este ângulo aqui, vamos marcar com uma cor diferente então aqui, ó, este ângulo aqui, ele é congruente a esse aqui, porque o triângulo é isósceles com esses dois lados congruentes. Bom, se eu souber então quanto é que é este ângulo, o ângulo ACD, eu resolvo, calculo esses dois. Ora, mas o ACD, a gente pode calcular, porque aqui, se aqui é 60 e aqui é 50, eu posso calcular o ACB. 60 mais 50, 110. Para 180, eu vou ter aqui um ângulo de 70 graus. E, portanto, é claro, de novo, esse aqui é 110. Então, aqui eu tenho 110 graus. Mas se é 110, 110. 180 menos 110 dá 70, que eu vou dividir por 2. Então, aqui nós vamos ter 35 graus e vamos ter 35 graus. Portanto, este ângulo todo aqui vale 95 graus. 60 mais 35. Ou seja, este ângulo aqui é 95 graus. Se este ângulo aqui é 95 graus, 95 mais 50 dá 145. E o ângulo que eu estou procurando, agora ficou um pouquinho rabiscado demais, o ângulo que eu estou procurando é este aqui. Né? Vou marcar aqui em cima, este aqui. Este aqui, você pode pensar assim também, o ângulo externo em relação a esse triângulo. O teorema do ângulo externo diz que esse ângulo é maior que esses dois, mas na verdade, no caso do triângulo, a nossa geometria euclidiana, esse ângulo é exatamente a soma desses dois. Ora, esses dois, 95 mais 45, dá 95 mais 50 graus, dá 145 graus. Então este ângulo aqui é igual a 145 graus. É claro que uma outra maneira de olhar isso é somar esses dois, subtrair de 180 e depois nós vamos ter de novo esse valor aqui que é a soma desses dois. Portanto, a nossa resposta é 145 graus, que é a resposta E. Tá, então aqui é a nossa resposta, alternativa E para o problema 3.